Galera, imagina a seguinte situação. Você pega um grupo de soldados britânicos e joga eles lá na floresta da Escócia para um treinamento de final de semana. Porém, o que você não conta para eles é que eles vão ser parte de uma espécie de isca para lobisomem. Ih, rapaz. Uma família de lobisomem, na verdade, que cada um tem pelo menos uns 2,50 de altura. E essa é a premissa do filme Dog Soldier, de 2002, considerado por muitos um dos melhores filmes de lobisomem, tanto que tem essa nota aqui no Rotten Tomatoes. E o filme te ensina que você não deve brincar com um cachorro grande. E também a gente vai falar da continuação, que só ficou no papel, infelizmente. E o filme já começa daquele jeito clássico, né? Um casal namorando no meio do nada, numa barraca. Cara, e a regra é clara. Se você transa no filme de terror, você vai morrer com toda certeza. E, dito e feito, eles são as primeiras vítimas do filme. E corta pro nosso esquadrão. Temos o Sargento Wells, que é interpretado pelo Ocean Pertwee. Esse é o nome dele, eu não sei pronunciar direito. E o Cooper, que é o Kevin McGeary. E esse é o cara que tinha falhado no teste, porque no teste das forças especiais que ele tava fazendo, que é mostrado logo depois da cena do casal, e passou em todo o teste, basicamente, mas chegou na hora, o comandante mandou ele matar um cachorro, tipo, de graça, assim, cara. Tome, atire no cão. E ele obviamente se recusou. Ele é muito gente boa com o animal, esse cara. E guardem essa informação. E eles são enviados de helicóptero para essa floresta lá entre o norte do país de Gales e a Escócia, aparentemente. E eles vão participar de um treinamento de final de semana com as forças especiais, que é a SAS. Acho que é isso, a SAS, que é a elite britânica, né, do exército. E tudo naquele clima de broderagem, né? O pessoal descontraído, achando que é só um treinamentinho besta. Tanto que os coitados são enviados sem arma de fogo pro treinamento. É só aquelas armas de festim. Ou seja, tipo, os caras não tinham nem como se defender. E eles ficam lá conversando, batendo papo, dando risada, contando história. O soldado Spoon reclamando o tempo inteiro. Um queria assistir o jogo da Alemanha contra a Inglaterra, tava reclamando porque ele tava na missão. Até que de repente, do nada, cai um corpo de uma vaca do céu bem em cima da fogueira. O cão se vira e diz... E eles ali já ficam extremamente assustados, né? Porque, pô, quem que jogou um corpo de vaca em cima dos caras? Não sei. E passado esse fato da vaca, eles começam a investigar, eles começam a seguir o rastro de sangue, né, da onde que essa vaca veio, e é nisso que eles dão de cara com a equipe da SAS, ou SAS, vamos falar SAS que fica melhor. Eles dão de cara com essa equipe da SAS, no acampamento deles, na verdade, né, que tá totalmente destruído, ensanguentado, na verdade não tem nem soldado mais lá, porque não sobrou nem corpo pra contar a história. E o único sobrevivente que eles encontram nesse acampamento é o Capitão Ryan, aquele do começo que eu falei que mandou o Cooper matar o cachorro de graça, sabe? Encontram ele lá, bem ferido, bem meio que alucinando e tudo mais. E é aí que começa o pesadelo deles, né? Porque eles não têm rádio pra se comunicar, tá tudo destruído, e aí começa a escurecer. E aí que os lobisomens começam a perseguir eles, de fato, no filme, né? E aí o sargento, ele acaba sendo atingido na barriga, e as tripas dele literalmente saem pra fora, e é uma cena bem engraçada. Porque esse personagem é muito bom, cara, ele é muito engraçado, você dá muita risada com ele. Mesmo numa situação de terror, assim, de caos, você consegue dar risada com ele, porque o jeito que ele fala é muito engraçado. Não vai caber de volta! Fica tranquilo, caramba! Pra mim é o melhor personagem disparado do filme, assim, cara. Ele diverte muito. E o tiroteio come solto, né? Porque lembra que eu falei que eles estavam com arma de festim? Quando eles chegam nesse acampamento da SAS, eles pegam as armas de verdade que estão lá. E no meio desse tiroteio, essa correria que tem na floresta deles fugindo do lobisomem, eles acabam perdendo um outro soldado também, que na verdade é a primeira vítima dos soldados. Eu acabei invertendo a ordem entre ele e o capitão, que toma uma na barriga. Mas eles acabam perdendo esse soldado, né? Que era uma peça importante do time. Acaba morrendo de uma forma bem besta. Ele tá correndo assim, ele olhando pra trás, e ele acaba dando de frente num tronco que atravessa ele, e depois o lobisomem só vai lá e finaliza. E nessa correria que eles estão, eles acabam saindo numa estrada e vê um carrinho passando, e eles fazem esse carro parar, e é uma mulher que tá lá, daí ela manda eles entrarem, e nisso eles vão pra uma fazenda, que é a única habitação que tem ali próximo nessa floresta, né?
né? E eles quase não conseguem nem arrancar com o carro, porque o lobisomem pula em cima do carro, né? E quase pega eles ali. A pessoa que parou o carro pra eles é uma zoóloga, é a Megan. E eles são apresentados, né? Eles chegam lá nessa fazenda e lá eles já levam o capitão pra cima pra tentar colar a barriga dele com o Super Bonder, que também é uma cena muito engraçada, muito divertida as cenas com esse capitão, cara. Você dá muita risada. Cooper dá um soco na cara dele pra ele apagar, pra conseguir meio que anestesiar ele, porque ele tava com muita dor, né? Bate em mim! Bate! Que mocinha você é! Bate em mim! E eles começam a tentar proteger essa casa, né? Colocar madeira nas portas e tudo mais. E eles tentam fortalecer a casa, né? Porque os lobisomens, eles estão rondando, né? Eles estão fazendo meio que um cerco à casa, né? E o que eles tentam fazer? Eles tentam ir até o celeiro para pegar um carro, porque aquele carro que eles vieram, os lobisomens destruíram. E lá no celeiro tem um carro. E eles vão tentar pegar esse carro lá, até um soldado vai lá correndo para tentar pegar. Na hora que ele pega o carro, ele liga o farol, tem um lobisomem lá dentro, que tá comendo um soldado que ele tinha pego. O cara ainda tá vivo, é uma cena bem agoniante, assim. E ele consegue sair com o carro dali do celeiro, e a hora que ele chega na frente da casa, tem só uma respiraçãozinha, uma baforada aqui do lado dele. Tinha um lobisomem atrás do carro, no banco de trás. É uma cena estranha, porque, cara, como aquele bicho de 2,50 metros de altura coube ali dentro, né? Mas, enfim, você releva, né? Porque o filme é tão divertido que você acaba relevando essas coisas. E daí ele sai na mão com o lobisomem, mas, né? Não dá nem pro cheiro, né? Não tem nem como competir. Eu vou acabar com a tua raça! Ah! Ah! E aí vem um dos plots do filme, né? Que eles acabam descobrindo que aquela casa, na verdade, é dos lobisomens, é da família, né? Que se transforma em lobisomens. Também descobrem pelo Sargento Ryan lá que eles eram só isca. Eles até então, eles não sabiam, eles achavam que estavam num treinamento. Só que daí eles descobrem que, na verdade, eles eram iscas. Porque a SAS queria capturar esses lobisomens, que eles pensavam que era um só, queriam capturar para usar como uma arma biológica. É sempre a mesma história, né? Stranger Things e outras diversas obras que esses caras sempre querem pegar os bichos para fazer arma biológica, cara. E nunca dá certo, né? Ainda bem. Até que, passado alguns eventos, depois dos lobisomens tentarem invadir a casa de tudo quanto é forma e tudo mais, o Ryan, que é aquele capitão imbecil lá que mandou o Cooper matar o cachorro, cara insuportável, ele se cura. E ele começa a se transformar em lobisomem, cara. E lá tem uma espada, que o Cooper enfia a espada neles e ele sai vazado pela janela. Cooper, avança! Alvo na mira! Daí a bióloga começa a meio que explicar pra eles como que funciona, né? Que ela explica que há um ano atrás ela foi pra lá pra estudar esses bichos e acabou ficando presa lá. Ela não diz o porquê ela ficou presa, na verdade você vai descobrir depois por que ela ficou presa. Mas ela acaba explicando e meio que os soldados ainda não acreditam que são lobisomens. Porra, mano, que vocês acabaram de ver uns lobos de 2 metros de altura andando de bípede. Como que você não acredita que é lobisomem? Mas enfim. E o filme tem alguns problemas que vale mencionar aqui, que ele é muito escuro, cara. Tem cena que você não enxerga nada. Até na edição eu vou tentar clarear um pouco a imagem das cenas, porque, cara, é tão escuro que você não enxerga. E eu não achei o filme em streaming pra assistir, né? Ele tem disponível aqui no YouTube, só que, tipo, a qualidade não é tão boa, né? E a qualidade já não é boa, o filme é escuro, então você já não enxerga nada. E também algumas cenas de ação, todas as cenas de ação, elas têm muitos cortes, cara, muitos cortes. E acaba que você fica meio perdido com o que tá acontecendo no filme. Mas esse pra mim são os dois problemas do filme só. Não tem nem o que mencionar de muito problema nesse filme, que é tudo muito bem feito, muito bem contagiante, sabe? Você se sente ali naquela casa com eles e tal. E vale mencionar que esse diretor desse filme, eu vou colocar o nome dele aqui que eu esqueci, ele é mesmo diretor de Abismo do Medo, cara, que também é um filmaço, pra quem não assistiu, assista, que vale muito a pena. Enfim, depois de passado todo esse primeiro caos, essa primeira onda de ataque dos lobisomens à casa, a bióloga Megan, ela fala assim, lá no celeiro, provavelmente eles estão escondidos lá, porque eles levam a comida pra lá. Então, geralmente, o Alpha e alguns outros, eles ficam lá dentro, né? Então, o que a gente faz? A gente pega esse tanque de gás que tem aqui, a gente bota no carro, joga lá e explode, que daí a gente vai matar os lobisomens. E o Cooper, né, que nessa hora ele já tá como líder, porque o sargento está lá em cima se recuperando, ele fala, beleza, boa ideia, vamos fazer isso. Tá bom.
E eles fazem. E a hora que eles chegam na casa, a mulher começa a falar que ela achou que eles ajudariam ela a escapar dali, e começa a vir com uns papos estranhos, até que você descobre que, na verdade, ela é da família dos lobisomens. Porra, cara. Ela foi mordida, né, quando ela foi pra lá a primeira vez, por isso que ela ficou presa, porque ela começou a morar com a família, porque ela não poderia sair dali, acho que a família não deixa ela sair dali, e daí que ela fala que ela abriu a porta pros lobisomens, daí que eles aparecem atrás dela, cara. Então, ela foi uma traíra sem vergonha. E, cara, esses lobisomens, nossa, me dão muito medo, cara. Porque eu lembro a primeira vez que eu assisti esse filme, cara, eu fiquei com um cagaço, porque eles andam estranho, eles... Sabe aquele negócio do Vale da Estranheza? Eu acho que eles entram muito nisso, porque eles têm um corpo bem humano, assim, uma cabeça de lobo. E o jeito que eles se movimentam, assim, é muito esquisito, cara. É uma coisa humana e ao mesmo tempo não é, então você acaba ficando meio tipo, nossa, cara, que coisa grotesca, bizarra. E isso é muito bom, porque quando criança eu me cagava, eu assisti agora, eu tive pesadelo com esse filme. Cara, é inacreditável o quão bom esse filme consegue ser. E daí, com essa imbecil abrindo a porta pros lobisomens, o que acontece? Correria, né? Daí já começa a morrer soldado, né? Inclusive um deles sai na mão com o lobisomem, literalmente, cara. Ele sai no boxe com o lobisomem, é muito bom isso, cara. Mas ele tem um final trágico, coitado. Depois que esse lobisomem entra na casa, eles até matam a Megan, aquela bióloga lá, antes dela se transformar, porque ela ia se transformar. E uma coisa interessante que o filme mostra é que eu acho que esses lobisomens conseguem controlar quando eles vão transformar, porque a família estava transformada, ela ainda não. Ela foi transformada depois, então acho que eles conseguem controlar quando que eles vão se transformar ou não. E daí, né, eles acabam perdendo muita gente e tal, e o capitão e o Cooper, eles acabam se trancando no banheiro, os lobisomens tentando invadir e tudo mais. Daí eles conseguem sair pra um quarto, se esconder no armário, que daí o capitão atira no chão pra abrir um buraco, que é tudo madeira a casa, né? Abrir um buraco e eles caírem na cozinha, porque lá tem tipo um sótão, uma espécie de sótão, uma porta, né? Que daí ele manda o Cooper entrar lá dentro. E entra o Cooper e o cachorro, que eu acho que eu não mencionei o cachorro, que é o Sam. Esse cachorro é da família, ele tava trancado dentro do armário, e quando eles entraram na casa, eles tiraram ele de lá. E daí, como também o capitão, ele tinha tomado uma na barriga do lobisomem, ele ia se transformar, ele não morreu, né? E daí ele percebendo que ele já tava começando a transformar, ele fala pro Cooper, ó, entra aí embaixo que eu seguro eles aqui enquanto você foge. Aí o Cooper até resiste e tal, mas ele acaba entrando. Entra aí, entra aí! Entra, Santo! O capitão tranca lá e corta a mangueira de gás. Enquanto isso, os 3 lobisomens já entraram na cozinha e vão matar ele, né? E entra o Cooper e o Sam, que é o cachorro, e se escondem lá embaixo, daí o capitão explode a casa inteira. Matando esses lobisomens, essa família, né, os 3, e o Cooper no sótão, né, a casa fica toda destruída, daí o Cooper começa, né, meio que andar no sótão lá e ver vários corpos pendurados, e daí, quem se escondeu lá dentro também? O Ryan, aquele da Sassa, aquele safado que não gosta de cachorro, e ele tava transformado como lobisomem ainda, e ele se escondeu lá no sótão, muito esperto. Eu esqueci. Você é persistente. E ele tava com aquela espada enfiada lá no peito ainda. E lá eles começam a brigar e tudo mais. Só que voltando lá no começo do filme com aquele casal que morreu, lá a namorada dá pro namorado dela, pra aquele lá o casal, é uma adaga de prata no começo do filme. E eu acho que o lobisomem matou eles, depois acho que eles foram lá recolher as coisas pra esconder, né? E acabaram levando isso e jogaram no sótão as coisas. E o Cooper acaba achando lá essa adaga. Daí ele enfia no peito do Ryan, né? E o Sam pulando em cima do lobisomem também mordendo ele. Ajudando o Cooper. E daí o Cooper consegue matar esse lobisomem. E assim se encerra o filme.
sobrando ali só o Cooper e o cachorro. E, cara, eu entendo o porquê que esse filme é tão aclamado, sabe? Porque, cara, é tudo efeito prático, sabe? Os lobisomens são efeito prático, é tudo muito bem feito. Tirando aqueles 2 pontos que eu falei, que é a escuridão do filme e os cortes excessivos, que eu acho que nem precisava ter, porque não tem o que esconder ali, sabe? De CGI ruim e tudo mais. Então eu acho que o diretor pecou nessa parte, mas, cara, que filme bom, sim, sabe? A gente tem um déficit muito grande de filmes de lobisomem ultimamente, né? Não só de lobisomem, mas como vampiro e tudo mais. E são poucos bons, né? A minha esperança é pro final do ano com o filme do Werewolf, do Robert Eggers. É uma esperança pra mim, que seja um excelente filme, né? É um cara que dirige muito bem, mas esse filme aqui, Cães de Caça, eu recomendo demais que você assista, mesmo você tendo visto o vídeo. Eu acho que vale a pena a experiência de assistir. Esses lobisomens são assustadores. Eles conseguem passar uma sensação de coisa grotesca pra você, né? Um filme bem violento e tal. E, cara, eu recomendo demais. E como eu tinha falado no começo, tinha uma continuação que ia sair, só que por desavença entre diretor, produtora, e acabou nunca saindo do papel esse filme. Tem até uma história de que o diretor até tentou contato com quem possuía os direitos do filme, mas eles nunca responderam, cara. E uma pena que não saiu, né, o segundo. Não sei se esse é bom ou ruim, né? Geralmente a sequência sai uma droga, né? Mas, cara, esse foi Dog Soldiers, filme excelente, recomendo demais que vocês assistam esse filme. E é isso, galera. Se gostou do vídeo, curta, se inscreve no canal que já dá uma força muito grande. É isso, galera. Eu sou o Renan e até mais.